A maioria das pessoas nunca será respeitada de verdade. Não porque seja fraca. Não porque seja incapaz. Mas porque aprendeu a confundir respeito com aprovação. Desde cedo, ensinaram você a ser agradável. A evitar conflitos. A sorrir quando queria se afastar. A aceitar quando deveria recusar. A permanecer em lugares onde sua presença era tolerada, mas nunca valorizada. Disseram que, para ser respeitado, você precisava ser gentil com todos. Precisava estar sempre disponível. Precisava explicar suas decisões. Precisava provar que era uma boa pessoa. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O mundo não respeita quem tenta agradar a todos. O mundo utiliza essa pessoa. Explora sua disponibilidade. Testa seus limites. Observa até onde ela suporta. E avança mais um pouco. O respeito real não nasce da sua vontade de ser aceito. O respeito real nasce quando as pessoas percebem que cruzar seus limites terá um preço. Não um preço de violência. Não um preço de vingança. Mas um preço de perda. Perda da sua presença. Perda da sua confiança. Perda do seu tempo. Perda do acesso à sua vida. Uma pessoa inabalável não precisa ameaçar. Sua postura já comunica tudo. Ela sabe entrar. Sabe permanecer. E, acima de tudo, sabe sair. Hoje, você conhecerá as 4 leis do respeito. Leis simples. Mas desconfortáveis. Porque aplicá-las exige abandonar a necessidade infantil de ser compreendido por todos. Exige disciplina. Exige silêncio. Exige coragem para decepcionar pessoas que estavam acostumadas a controlar você. A primeira lei é a lei da retirada. A disponibilidade destrói a autoridade. Tudo que está disponível em excesso perde valor. Isso acontece com objetos. Acontece com oportunidades. E também acontece com pessoas. Quando você responde imediatamente a qualquer mensagem. Quando aceita qualquer convite. Quando muda seus planos para atender qualquer pedido. Quando permanece em conversas que já ultrapassaram o limite do respeito. Você ensina aos outros que seu tempo não vale muito. Você ensina que sua presença é garantida. Você ensina que, independentemente do comportamento deles, você continuará ali. E quando alguém acredita que você nunca irá embora, essa pessoa deixa de temer perder você. Esse é o início do desrespeito. As pessoas cuidam daquilo que podem perder. Protegem aquilo que não está garantido. Valorizam aquilo que não pode ser acessado a qualquer momento. Isso não significa agir com frieza artificial. Não significa desaparecer para manipular. Não significa criar jogos emocionais. Significa reconhecer que sua presença precisa ser merecida. Seu tempo é parte da sua vida. Cada hora oferecida a alguém nunca poderá ser recuperada. Por isso, a mente de elite não distribui atenção sem critério. Ela observa, analisa e escolhe. Quando uma conversa se torna desrespeitosa, ela não tenta vencer no grito. Ela encerra a conversa. Quando o ambiente diminui sua dignidade, ela não implora por reconhecimento. Ela se retira. Quando sua presença é ignorada, ela não faz mais esforço para ser notada. Ela desaparece daquele espaço. A retirada é uma linguagem. E, muitas vezes, é a linguagem mais poderosa que existe. Palavras podem ser debatidas.
Explicações podem ser distorcidas. Discussões podem ser prolongadas. Mas uma ausência consciente não pode ser ignorada. Quando você se retira com calma, você obriga o outro a encarar o vazio deixado pela sua presença. Você não precisa anunciar. Não precisa fazer discursos. Não precisa dizer que um dia sentirão sua falta. Apenas pare de oferecer o que não está sendo valorizado. Pare de iniciar todas as conversas. Pare de tentar salvar relações que só existem por causa do seu esforço. Pare de ocupar lugares onde você precisa diminuir sua personalidade para não incomodar. Retirar-se não é fugir. Fugir é abandonar algo por medo. Retirar-se é abandonar algo por consciência. É perceber que permanecer custa mais do que partir. Uma pessoa sem domínio permanece para provar seu valor. Uma pessoa forte se retira porque já conhece o próprio valor. Esta é a primeira lei. Sua presença não pode ser uma obrigação. Precisa ser um privilégio. A segunda lei é o controle absoluto do tom de voz. Observe uma pessoa emocionalmente fraca durante um conflito. Ela aumenta o volume. Fala mais rápido. Interrompe. Repete argumentos. Tenta dominar o ambiente com barulho. Quanto mais perde o controle interno, mais tenta controlar o lado de fora. O grito é frequentemente uma confissão. Uma confissão de que a mente já foi invadida pela situação. Uma confissão de que o outro conseguiu apertar o botão certo. Uma confissão de desespero. A mente de Lilith age de maneira oposta. Quanto maior a pressão, mais baixo é o seu tom. Quanto maior a provocação, mais lenta é a sua resposta. Quanto maior o caos, mais firme é a sua presença. Isso desconcerta pessoas agressivas. Elas esperam reação. Esperam medo. Esperam justificativas. Esperam que você entre no jogo emocional delas. Mas encontram uma parede. Uma voz calma. Um olhar atento. Uma resposta curta. O domínio do tom de voz não é apenas uma técnica de comunicação. É uma demonstração de controle fisiológico. Seu corpo quer reagir. Sua adrenalina sobe. Seu coração acelera. Seus músculos ficam tensos. Nesse momento, a maioria se transforma em escrava do próprio impulso. Mas você não. Você respira. Você diminui o ritmo. Você organiza as palavras antes de soltá-las. E então fala apenas o necessário. Quem controla o próprio tom controla a percepção da sala. Pessoas verdadeiramente poderosas não precisam disputar volume. Elas não imploram por atenção. Quando falam, a clareza obriga os outros a escutar. Existe uma diferença entre falar baixo e falar com insegurança. A insegurança pede permissão. A firmeza estabelece presença. Fale devagar. Retire palavras desnecessárias. Não termine suas frases como se estivesse pedindo aprovação. Não transforme decisões em perguntas. Não explique 20 vezes aquilo que já foi dito uma vez. Diga não. E permita que o silêncio complete a frase. Diga que não aceita determinado comportamento. E pare de falar. Diga que a conversa terminou. E se retire. Quanto mais você explica um limite, mais parece que esse limite pode ser negociado. A autoridade não está na quantidade de palavras. Está na ausência de hesitação. Você não precisa soar agressivo. Precisa soar decidido. O verdadeiro poder é ser capaz de manter a voz estável enquanto outra pessoa perde o controle.
É observar o caos sem absorvê-lo. É não permitir que o desespero alheio determine sua postura. Treine isso nas pequenas situações. Quando alguém interromper você, não acelere. Pare. Pole. E continue no mesmo ritmo. Quando alguém elevar o tom, não acompanhe. Diminua o seu. Quando tentar impressionar você por uma resposta imediata, respire antes de falar. A pausa demonstra que você não está sendo conduzido. Você está escolhendo. E quem escolhe não é facilmente controlado. Se você deseja fazer parte da minoria que domina propriamente antes de tentar dominar qualquer circunstância, inscreva-se agora no canal Mente de Elite. Este canal não foi criado para quem procura frases confortáveis. Foi criado para quem está disposto a construir uma postura inabalável. Para quem compreende que respeito próprio exige prática diária. E que autoridade não é aparência. É comportamento repetido. A terceira lei é estabelecer limites com consequências reais. Muitas pessoas dizem ter limites. Mas, na verdade, possuem apenas preferências. Dizem que não aceitam mentiras. Mas continuam ao lado de quem mente repetidamente. Dizem que não toleram desrespeito. Mas retornam depois de cada humilhação. Dizem que chegaram ao limite. Mas nunca fazem nada quando esse limite é cruzado. Um limite sem consequência é apenas uma sugestão. E o mundo percebe isso rapidamente. As pessoas não aprendem como tratar você pelo que você diz. Aprendem pelo que você permite. Cada comportamento tolerado se transforma em uma autorização. Cada desculpa aceita sem mudança real abre espaço para uma nova violação. Cada vez que você ameaça partir e permanece, sua palavra perde força. Por isso, o respeito não vem de discursos. Vem de padrões. Se alguém cruza uma linha importante, algo precisa mudar. O acesso precisa diminuir. A proximidade precisa ser revista. A confiança precisa ser retirada. Isso não significa eliminar pessoas por pequenos erros. Todos falham. Todos podem agir de maneira inadequada. A questão não é exigir perfeição. A questão é observar padrões. Um erro reconhecido pode ser corrigido. Um padrão defendido continuará se repetindo. Quando alguém erra e assume responsabilidade, existe maturidade. Quando alguém erra, culpa você e exige que você aceite, existe manipulação. A mente de elite não toma decisões importantes no auge da raiva. Ela analisa. Observa a repetição. Identifica a intenção. E age de acordo com os fatos. Ela não confunde perdão com acesso. Você pode perdoar uma pessoa e ainda assim mantê-la distante. Pode desejar o bem e, ao mesmo tempo, impedir que ela volte a ocupar o mesmo espaço. Pode abandonar o ressentimento sem abandonar a prudência. Esse é um ponto que pessoas ingênuas não entendem. Perdoar não obriga você a entregar novamente a chave da sua vida. Confiança não é um direito. É uma construção. E depois de destruída, não retorna apenas porque alguém pronunciou a palavra desculpa. O pedido de desculpas verdadeiro vem acompanhado de mudança. Sem mudança, existe apenas um pedido para que você aceite novamente o mesmo comportamento. E estabeleça limites claros. Não transforme cada limite em uma longa negociação. Você não precisa convencer alguém de que o comportamento dela é inadequado. Você precisa decidir se continuará disponível para esse comportamento. Existe uma diferença enorme. Enquanto você tenta convencer, coloca seu valor nas mãos do outro. Espera que ele concorde com sua dor,
Espera que reconheça seu limite. Espera que valide sua decisão. Mas uma pessoa firme não precisa da concordância de quem a desrespeitou. Ela apenas toma a decisão necessária. Se uma pessoa humilha você repetidamente, reduz o acesso. Se usa suas fraquezas contra você, pare de compartilhar intimidade. Se aparece apenas quando precisa de algo, pare de entregar tudo quando ela chega. Se desrespeita seu tempo, não reorganize sua vida para acomodá-la. A consequência precisa ser proporcional. Mas precisa existir. Caso contrário, você estará treinando as pessoas para ignorar suas palavras. E pior, estará treinando a si mesmo para não confiar nas próprias decisões. Cada vez que você abandona um limite para evitar desconforto, perde um pouco do respeito por si mesmo. Você olha para o espelho e sabe que cedeu. Sabe que aceitou algo que prometeu não aceitar. Sabe que escolheu a paz temporária e comprou um conflito interno. E isso destrói a identidade. O respeito próprio é construído quando suas ações obedecem aos seus princípios. Mesmo quando dói. Mesmo quando você sente falta. Mesmo quando o outro tenta fazer você se sentir culpado. Limites não são ferramentas para controlar pessoas. São critérios para controlar o acesso que elas têm a você. Você não pode impedir alguém de agir mal. Mas pode impedir que essa pessoa continue agindo mal perto de você. A quarta lei é a postura de mármore diante de ofensas. Provocadores sobrevivem de reações. Eles testam você. Fazem comentários indiretos. Tentam diminuir suas conquistas. Usam sarcasmo. Criam constrangimento diante de outras pessoas. E depois observam. Querem descobrir onde está sua ferida. Querem saber qual palavra faz você perder o controle. Qual comentário destrói sua confiança. Qual provocação transforma sua calma em desespero? Quando você reage impulsivamente, entrega um mapa. Mostra exatamente onde pode ser atacado. A postura de mármore interrompe esse processo. Ela não é passividade. Não é fraqueza. Não é aceitar abuso em silêncio. É recusar uma reação automática. Quando alguém tenta ofender você, faça uma pausa. Observe. Mantenha o rosto neutro. Olhe como quem está analisando o comportamento, não como quem está sendo destruído por ele. Essa mudança é poderosa. Você deixa de ocupar a posição de vítima emocional e passa a ocupar a posição de observador. A ofensa revela mais sobre quem a pronuncia do que sobre quem a recebe. Uma pessoa equilibrada não precisa humilhar para se sentir maior. Não precisa atacar suas inseguranças. Não precisa transformar uma conversa em espetáculo. Quando alguém faz isso, está revelando o próprio descontrole. Sua tarefa não é absorver esse descontrole. Sua tarefa é não permitir que ele determine seu estado mental. Às vezes, a melhor resposta é uma pergunta curta. Por que você está falando dessa maneira? O que exatamente você pretende com esse comentário? Você pode repetir? Perguntas calmas expõem a agressão. Muitas ofensas parecem poderosas apenas quando passam rapidamente. Quando você obriga a pessoa a repetir ou explicar, ela precisa encarar a própria intenção. Em outras situações, a melhor resposta é o silêncio. Não o silêncio de quem congelou, mas o silêncio de quem decidiu que aquilo não merece energia. Olhe por alguns segundos. Não sorria por nervosismo. Não se explique. Não tente provar que a ofensa não afetou você. Quanto mais você tenta demonstrar indiferença, mais revela que foi atingido.
A verdadeira indiferença não faz apresentações. Ela simplesmente não participa. Depois do silêncio, você pode mudar de assunto. Pode encerrar a conversa. Ou pode se retirar. Essa postura desarma o agressor porque ele esperava controle. Esperava invadir seu estado emocional. Esperava arrastar você até o nível dele. Mas falhou. Ele lançou a provocação e não recebeu recompensa. A atenção é recompensa. Raiva é recompensa. Defesa desesperada é recompensa. Quando você nega tudo isso, deixa o provocador sozinho com o próprio comportamento. Mas compreenda algo importante. A postura de mármore não significa tolerar ofensas constantes. O silêncio controla o momento. A consequência controla o futuro. Primeiro, você não reage impulsivamente. Depois, decide com lucidez o que fará com aquela pessoa. Talvez seja necessário confrontar. Talvez seja necessário estabelecer um limite. Talvez seja necessário se retirar definitivamente. O estoicismo não ensina você a aceitar tudo. Ensina a escolher a resposta com consciência. Uma pessoa inabalável não é aquela que nunca sente. É aquela que sente sem entregar o comando. Ela sente raiva. Mas não se transforma em raiva. Sente medo. Mas não permite que o medo escolha por ela. Sente tristeza. Mas não transforma a tristeza em submissão. Este é o verdadeiro domínio. Não dominar os outros. Dominar a si mesmo. Quando você domina a si mesmo, torna-se difícil de manipular. E quando se torna difícil de manipular, passa a ser respeitado até por quem não gosta de você. Seus inimigos podem não admirar seus valores. Podem não concordar com suas decisões. Podem desejar sua queda. Mas pensarão duas vezes antes de cruzar seus limites. Porque sabem que você não implora. Não persegue. Não grita. Não ameaça. Você apenas age. Você se retira. Controla sua voz. Aplica consequências. E permanece como mármore diante das provocações. Essas são as 4 leis do respeito. A lei da retirada. O controle absoluto do tom de voz. Os limites com consequências reais. E a postura de mármore. Nenhuma dessas leis exige dinheiro. Nenhuma exige influência. Nenhuma exige força física. E exigem algo mais raro. Autodomínio. A maioria sabe exatamente o que deveria fazer. Mas não faz. Porque sente culpa. Porque teme ficar sozinha. Porque ainda precisa ser aprovada. Porque prefere ser desrespeitada a ser rejeitada. Você precisa decidir qual dor está disposto a suportar. A dor breve de estabelecer um limite. Ou a dor prolongada de viver sem dignidade. A dor de abandonar um ambiente. Ou a dor de permanecer onde sua presença é diminuída. A dor de decepcionar alguém. Ou a dor de decepcionar a si mesmo. Não tente aplicar as 4 leis de uma vez. Comece pela primeira. Hoje. Observe onde sua presença se tornou comum demais. Observe quem recebe sua atenção sem oferecer respeito. Observe quais conversas drenam sua energia. Observe onde você está tentando provar seu valor. E retire-se de um único lugar. Sem anúncio. Sem ameaça. Sem espetáculo. Apenas retire sua energia. Pare de insistir. Pare de perseguir.
Pare de oferecer acesso ilimitado. Deixe que sua ausência diga aquilo que suas palavras não conseguiram dizer. O respeito começa quando você decide que perder a si mesmo é um preço alto demais para manter qualquer pessoa por perto. Torne-se escasso. Torne-se firme. Torne-se silencioso. Torne-se coerente. Não procure ser temido pela sua agressividade. Seja temido pela impossibilidade de controlar você. Pela certeza de que você irá embora quando o limite for cruzado. Pela calma com que encara o caos. Pela disciplina com que protege sua dignidade. E pela coragem de permanecer sozinho, caso essa seja a única forma de permanecer inteiro. O mundo testa todos os homens. Testa sua paciência. Testa sua palavra. Testa seus limites. Testa sua necessidade de aprovação. A maioria falha porque negocia os próprios princípios por aceitação. Você não fará isso. A partir de hoje, sua palavra terá peso. Sua presença terá valor. Seu silêncio terá significado. E seus limites terão consequências. Não porque você deseja controlar o mundo, mas porque finalmente aprendeu a controlar a si mesmo. Seja firme. Seja disciplinado. Seja impossível de manipular. Seja inabalável.